logo cedo já na Avenida Brasil, principalmente na altura de Ramos, por conta da interdição na pista sentido Zona Oeste. Então o motorista perde bastante tempo por ali nesse momento. Depois do trecho de Ramos é boa movimentação, Fran. E ainda aqui pelo nosso WhatsApp, ouvinte final de telefone 3537, mandou o Luciano Rodrigues, se identificou aqui. Ele mandou uma foto pra gente de um acidente na subida da Avenida Brasil, segundo ele, na altura do viaduto de Deodoro, grande engarrafamento já ali na região. Um carro, na verdade, não é um táxi, acabou colidindo ali num poste, derrubou esse poste que está no meio da via. Então, atenção para você, vai ter que ter paciência passando ali por Deodoro agora. Além das vias expressas, vamos voltar ao centro de operações para a Agatha Meirelles falar do trânsito em outros pontos do Rio de Janeiro. Mário, chegada ao centro pela Francisco Bicalho, já apresentando trânsito intenso no sentido Cidade Nova, causando já reflexos no viaduto do gasômetro. Mas já no acesso a Presidente Vargas é boa movimentação, há registro de lentidão na altura da Central do Brasil no sentido Candelária, mas depois desse trecho, boa movimentação. Ainda no centro, via Binário do Porto, também apresentando lentidão nesse momento. Fran. Vou deixar aqui já o recadinho para os nossos ouvintes, internautas também. Se você quiser acompanhar a nossa transmissão ao vivo aqui, conhecer como é que é o estúdio, pode acessar facebook.com/Band News FM Rio. Você que acessa agora, enquanto eu tô dando um tchauzinho, o Mário já tá ali conectado. Isso é verdade ou mentira? São 9 verdades e uma mentira. Isso tá bombando no Facebook. Depende. Tem gente que coloca 2 verdades, 2 mentiras. Eu vi um hoje que é tudo verdade. Então vai a gosto do freguês. A gosto do freguês, né? Pois Daqui a pouquinho a gente vai falar uma verdade que virou mentira. É uma polêmica danada sobre futebol. Um título que um grande clube do Rio de Janeiro, com a maior torcida, se não é do Brasil, do mundo, né, Briggs? Parece que tá perdendo um título aí, né? É uma polêmica sem fim, né? Essa polêmica é Se maior... por um lado, a maior torcida do Brasil tá reclamando, por outro lado, a outra torcida, que são os rivais, também estão batendo pro outro lado. Tem o arco-íris. É isso que eu ia falar, né? fugiu a palavra. Tem o arco-íris, né? E você, como um bom vascaíno como eu, tá com um ar sarcástico. Eu tô na gozação nas redes sociais. Eu também. Ué, do contrário, não ia acontecer? Também ia acontecer. Por isso que eu gosto. O futebol legal... Vamos direto pro tema logo? Tá falando Vamos direto pro tema. Então faz o seguinte, Pedro Antônio Guimarães, conta pra gente. O Flamengo espera a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal para entrar com um novo recurso sobre a decisão da Corte que declarou o Sport campeão brasileiro de 1987. Nesta terça, a primeira turma do STF, por 3-1, manteve pela decisão que já havia sido dada anteriormente pela Corte. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, votou contra o recurso. Já Luiz Roberto Barroso votou pelo compartilhamento do título entre as duas equipes, mas a decisão ficou por conta dos ministros Rosa Weber e Alexandre de Moraes, que concordaram com o relator, encerrando aí a polêmica. O vice-presidente jurídico do Rubro Negro, Flávio Willemann, afirmou que acredita na vitória do Flamengo em campo e que deve entrar com um novo recurso. A posição de fato do Flamengo não muda. O Flamengo foi o legítimo campeão porque venceu dentro de campo e ninguém pode retirar de cada torcedor rubro-negro, após a vitória sobre o Inter de Porto Alegre, a alegria de ser o campeão brasileiro de 87. Pelo Twitter, os times trocaram farpas. O Sport publicou a decisão do STF e provocou o rival carioca, dizendo que a taça de bolinhas está no Museu do Clube em Pernambuco. Já o Flamengo, também pelas redes sociais, postou a foto do elenco, dizendo que no campo, na bola, sempre Flamengo. A polêmica de 1987 se deu porque o Flamengo foi campeão e o Inter vice-campeão do módulo verde, e eles não toparam enfrentar o Sport e o Guarani, que dividiram o título do módulo amarelo. Mesmo assim, em janeiro de 1988, Sport e Guarani entraram em campo para definir o título do Brasileiro de 1987, e aí a Confederação Brasileira de Futebol declarou Flamengo e Inter como desistentes e perderam as partidas por WO. Agora que eu vou tocar a vinhetinha de futebol, porque esse negócio de fora do campo, isso é uma chatice. A gente tava brincando aqui com o Briggs, essa polêmica toda, né? O Flamengo tem o seu direito, o Sport tem a sua reivindicação, né? Isso aí entra pra história e também pras gozações que a gente tá falando aqui. A gente brinca, né? É uma coisa séria, mas o futebol é uma das coisas
que você pode aí curtir e tal, mas tem muita coisa mais séria do que futebol, então que você puder brincar, se divertir. Falando de futebol, também outra coisa que é uma chatice danada, esse lado direito do Maracanã, vai ficar a torcida do Fluminense, vai ficar a torcida do Vasco, né, no jogo de sábado. Vai ser jogo com o mando do Fluminense, que fica o Fluminense e dane-se. Né? Eu não gosto de entrar muito nessas polêmicas, não. Né? Eu acho que tem que ter a gozação, de uma forma sadia, sem violência, beleza. O Fluminense que hoje vai voltar a jogar no Maracanã, né? E pela Copa do Brasil, jogo de volta pela fase da Copa do Brasil, quarta fase. Se passar hoje pelo Goiás, 1-0 já tá valendo, porque fez um gol fora de casa, perdeu de 2-1 Serra Dourada na semana passada, na última quarta-feira, e hoje tem essa partida com o desfalque do Diego Cavalieri, que foi expulso, o Júlio César vai entrar no gol, o Henrique Dourado, centroavante, não se recuperou de uma lesão, mas o Richarlison está de volta, depois também de um problema na coxa, vai fazer a trinca de ataque com o Marcos Júnior e o Wellington Silva, técnico Abel focando nessa competição, que claro, vale vaga na Libertadores, competição internacional que já está o Flamengo, que não joga nesse meio de semana, está esperando o Botafogo na final de domingo, na semifinal de domingo, na Taça Rio, mas antes o Botafogo joga amanhã em Guayaquil contra o Barcelona no Equador. Então já trouxemos aí informações do futebol para você. O Vasco fez treinamento ontem, também não tem jogo nesse meio de semana. São 5h51, agora Estradas. Ouvinte participando aqui pelo nosso WhatsApp no 99623-6060, falando que não tem problemas nesse momento na Washington Luiz. O Márcio encaminhou uma mensagem aqui pra gente. Tentou tirar uma foto, mas tá escuro ainda, né? Ainda vai amanhecer, não deu pra ver muito bem, mas ele reforçou aqui com texto, falando que agora boas as condições na BR-040 também a Washington Luiz. Agora a Agatha Meirelles vai falar sobre as outras estradas. Fran, boas as condições, mas o motorista precisa de atenção, porque chove nos trechos da Baixada Fluminense e as pistas podem estar escorregadias, então atenção motorista que passa pela BR-040 nesse momento. Boa movimentação também na Rio Teresópolis, por lá não há registro de chuva e visibilidade boa até agora. Falando agora de outro ponto, na rodovia Presidente Dutra, sem registro de retenção nos dois sentidos, mas há pontos de lentidão, principalmente na altura da Baixada Fluminense, 3 quilômetros de lentidão no sentido Rio, já na chegada à Avenida Brasil, não há registro de acidentes por lá. Falando agora sobre a BR-101 Norte, trânsito livre nos dois sentidos da via, panorama é o mesmo na Ponte Rio-Niterói, que tem 13 minutos de tempo de travessia nos dois sentidos, Mário. Ok, a gente vai trazer agora informação também relacionada à estrada, mas sobre violência. 2 carros roubados foram recuperados ontem na BR-101 Norte, altura de Rio Bonito, pela Polícia Rodoviária Federal. O primeiro deles, um Ford Fiesta, que foi levado em Niterói no mês de março. No veículo estavam 3 jovens que foram presos por suspeita de receptação. O segundo carro, recuperado pela PRF, foi um Saveiro com placa de Belo Horizonte. O condutor do veículo ainda tentou argumentar, falando que o carro era de um parente, porém foi constatado que era roubado. Os 2 ocupantes também foram presos por suspeita de receptação, todos acusados levados para a delegacia de Rio Bonito. E ontem, no centro da cidade, muitos ouvintes participando conosco também com relação a motos e um carro da ANP roubados, tanto carro quanto motos. E depois teve um tiroteio, um confronto muito grande em plena Presidente Vargas, luz do dia, 8h30 da manhã. Um ônibus foi atingido por estilhaços, por pouco passageiros conseguiram escapar, né, mas por pouco eles não foram atingidos. A gente tem relatos impressionantes de ouvintes da Band News FM que fizeram contato conosco. Quem esteve no local foi a delegacia, conversou com testemunhas. A Tayana de Oliveira. Um ônibus foi atingido por tiros após o confronto entre policiais e bandidos, que terminou com um suspeito ferido na Avenida Presidente Vargas. A ação aconteceu na altura da Central do Brasil, perto da sede da Secretaria de Segurança e do Comando Militar do Leste. Pelo menos 4 bandidos em 2 motos tentaram roubar um motociclista que estava parado no sinal. Agentes do programa Centro Presente perceberam a abordagem, mas os criminosos fugiram. O tiroteio ocorreu pouco depois das 8h30 da manhã desta terça-feira.
A ouvinte da Band News FM, Regina Sartori, que estava no ônibus da linha 306, que faz o trajeto Castelo Praça Seca, mandou mensagem de áudio para o WhatsApp da rádio na hora que o coletivo foi atingido pelos disparos. Eu machuquei só meu pé de cair no chão, que as pessoas todas se jogaram, todo uma por cima das outras. E o motorista está em pânico, está muito nervoso, muito desesperado. E o vidro também de trás do ônibus foi atingido. Pelo menos uns 2 tiros, né? Foi uma coisa desesperadora. O ouvinte da Band News FM, Sidney Bastos, também passou pela região no momento do confronto. Tô até um pouco ainda apavorado. Do nada eu tô vendo um tiro muito perto. Do meu lado parecia. Só foi a reação de eu abaixar no carro, eu e minha noiva. Eu levantei um pouco para tentar sair dirigindo e eu vi a troca de tiros, confusão, muito tiro, muito perto. Quando teve uma trégua e liberou o trânsito, eu saí correndo, mas muita gente saiu do carro abaixada, desesperada, mas foi muito, muito tenso. 2 motos e um veículo da Agência Nacional do Petróleo foram recuperados. Os bandidos conseguiram fugir em um táxi que foi roubado na Avenida Presidente Vargas após o confronto. Ricardo Boechat comentou sobre o assunto ontem que a gente trazia já na abertura do Band News Rio, primeira edição, com Rodolfo Schneider e Eduardo Frumento. Quantas vezes você já viu filmes em que o bandido principal do filme, aquele cara que todo mundo quer ver morto, preso, condenado, enjaulado, está fugindo, o policial entra em perseguição, inicia uma perseguição, estão no meio da rua, no meio de um mercado, no meio de um restaurante ou coisa que o valha, o policial faz mira para disparar e recolhe, volta atrás, não atira. Por que os policiais dos filmes de Hollywood fazem assim? Bom, de duas uma. Ou Hollywood tem na sua dramaturgia, nos seus enredos, uma preocupação própria dele, do filme, dos diretores, né? Com a vida dos civis, personagens do filme. Então, ali eles seguem um protocolo em que policiais não abrem fogo quando há civis por perto, digamos que seja só uma questão do cinema, de Hollywood, ou porque a conduta que eles interpretam nos filmes reflete a prática da vida real. Ou seja, nessa segunda hipótese, os policiais não abrem fogo quando há civis por perto. Esta realidade, que pode ser só do cinema, não vigora aqui. Havendo um flagrante de assalto, estando os bandidos armados, em meio à multidão, a polícia deve abrir fogo, mesmo que atacada? Ah, mas o bandido disparou. Não, mas do bandido eu não posso cobrar nada. O bandido é o bandido, é meu inimigo. Ele não está preocupado com a minha vida. Agora, você não pode pretender que o agente de segurança, que é o meu aliado, é o meu protetor, é o meu representante, tenha o mesmo tipo de despreocupação quanto às consequências do tiro. Porque uma bala atingiu o ônibus? Quantas balas voaram, não atingiram nada, foram para o céu, mas foram disparadas no meio da multidão? Ah, não, mas foram todos tiros dados pelos bandidos. Nenhum tiro dado pelos agentes acertou qualquer coisa que não devesse acertar. Bom, mas se não tem nenhum bandido morto, se os policiais deram 30 tiros para acertar os bandidos e não tem nenhum bandido ferido, nenhum bandido morto, esses 30 tiros foram parar em algum lugar que não era o que os agentes queriam. Pode ser este o procedimento adotado por agentes de segurança quando haja civis na linha de tiro? A prioridade de um agente de segurança pública ou privado é preservar o patrimônio do banco que está sendo assaltado, é coibir a ação do bandido na Central do Brasil ou poupar vidas de inocentes. Ricardo Boechat volta ao vivo na Band News FM a partir das 7h30 da manhã. Daqui a pouquinho tem Repeteco com José Simão. Agora, Band News Informa. Camila, olha só essa história. Antes, uma vinhetinha. Band News Informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Oferecimento Assim Saúde, a maior rede própria de hospitais no Rio. Ligue 2102-9797. Camila, olha só essa história. A Raquel tem um filho de 9 anos, ele está acima do peso. Ela fez o controle todo em casa, da alimentação e tal, mas ela está se culpando, diz que falhou, enfim. Raquel, o importante é que você se mobilizou, levou seu filho ao médico, ele está super bem encaminhado. Ele foi ao endocrinologista e foi ao nutrólogo e nutricionista, Camila.
E eles pediram todos, claro, para que ele começasse uma atividade física. De repente, uma natação, acho que por causa do sobrepeso, ficam com medo que ele se machuque, de repente sobrecarregue joelhos e tornozelos. Não sei exatamente, ela não especifica aqui. Mas o fato é que ela pode começar a fazer uma atividade com o filho, né? Ela diz que sai de manhã, volta à noite, mas talvez, né, Raquel, tenha um horarinho aí na agenda para você. Camila, 15 minutos ele fazendo de bicicleta e mais 15 minutos ele caminhando, esses minutos todos serão suficientes para ele sair do sedentarismo e começar a movimentar o corpo? Não, Renata, não será suficiente. Dificilmente vai ser suficiente, sendo que ele está com acompanhamento nutricional, endócrino e está realmente muito fora do peso. O que você precisa, Raquel, é mudar completamente a estrutura de vida sua e do seu filho. Você vai precisar de ajuda. Uma pessoa que sai de manhã e volta no final do dia a trabalho, você vai precisar de ajuda. De um tio, de uma tia, de um amigo, de alguém que você esteja próximo seu, algum parente, para fazer com que seu filho se movimente durante o dia. Né? E uma criança de 9 anos, eu imagino que meio período ela estude, o outro meio período ela esteja livre. E nós estamos falando de saúde. Então, a gente vai ter que ver qual a maneira que viabiliza ou descer brincar com ele num parquinho durante pelo menos 1 hora. Ver se eles têm afinidade com alguma atividade em grupo, normalmente criança e 9 anos de idade. Quanto mais a gente expõe a atividades, melhor é. Então, atividades diferentes. Futebol, vôlei, a própria natação, um passeio no parque, uma ginástica olímpica, um atletismo. Conversa com ele e veja o que ele gosta, qual que ele quer fazer. A que ele quiser fazer, você tem que colocar pelo menos 1 hora por dia de atividade intensa no dia dessa criança. E vai ter que ter um controle alimentar. Raquel, tira essa culpa e parte para ação. Tem alguma dúvida, mande aqui para nós. informa@bandnewsfm.com.br. Jornal Band News Rio, notícias da manhã. Oferecimento PUC, ensino e extensão PUC Rio, conhecimento para a vida. Seis horas, 1 minuto, os ex-marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, confirmam o recebimento de dinheiro de Caixa 2 para as campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e 2014, soltos desde agosto do ano passado, quando pagaram uma fiança de mais de 30 milhões de reais. Eles foram ouvidos ontem pelo juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba. O casal prestou depoimento separadamente. Mônica Moura disse que em 2010 parte da propina foi paga pelo Partido dos Trabalhadores e a outra parte pela Odebrecht. Já em 2014 foi tudo pago pela empreiteira. E as delações da Odebrecht levam a polícia e o Ministério Público literalmente para dentro do Congresso. O gabinete de Romero Jucá será o primeiro a ser revistado pelos investigadores para confirmar informações passadas por ex-executivos da empreiteira. O objetivo é procurar novas provas sobre fatos narrados e checar registros de visitas do senador do PMDB em troca de propina. As buscas sobre o parlamentar envolvido em 5 inquéritos foram autorizadas pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Citado pelo ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo, filho Romero Jucá é acusado de favorecer a empresa com medidas provisórias. Agora seu destaque, Amanda Martins. A Justiça Federal condenou o publicitário Marcos Valério a mais de 18 anos de cadeia pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, entre 2003 e 2005, a empresa de Marcos Valério repassou mais de R$1.700.000 para uma conta bancária do então procurador da Fazenda, Glênio Sabá Guedes. A sentença do juiz Vitor Valpuesta, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio, foi publicada na segunda-feira. Trânsito agora? Isso aí, participação com mensagem de voz dos nossos ouvintes aqui pelo 99623-6060. Se o seu caminho é Avenida Brasil, presta atenção aí na mensagem do Jax. Bom dia, Band News. Bom dia. Estou na Avenida Brasil, meu nome é Jax. Quero informar que do Irajá, aqui na Avenida Brasil, até o Mercado São Sebastião, está tudo engarrafado, tá? Agatha Meirelles. Mário, nosso ouvinte vai encontrar dificuldades até a altura de Ramos por conta, lembrando, dessas obras do BRT Transbrasil. Depois
sem registro de acidentes ou lentidão na chegada ao centro da cidade. Mas no sentido zona oeste tem um acidente na altura de Manguinhos, ocupando uma faixa da pista central. O motorista precisa só de atenção nesse trecho, também não há registro de retenção por lá. A alternativa da Avenida Brasil é a linha vermelha. Nossos ouvintes já falavam mais cedo de bastante retenção. Continua a lentidão naquele trecho de Duque de Caxias até o entroncamento da BR-040 e depois trânsito intenso na altura do aeroporto Galeão. Chegada ao centro depois desses dois trechos com boa movimentação. Fran. Ainda a participação do nosso ouvinte Rafael aqui com a mensagem de áudio falando de um acidente que a gente trouxe mais cedo. Bom dia, Band News. Aqui é Rafael. Aqui na entrada da Brasil, próximo a Deodoro, um carro bateu no poste, e o poste tombou pro meio da rua, tá causando um congestionamento na área. Valeu, obrigado. Vamos trocar de assunto agora. Na região dos Lagos foi concluída a remoção do helicóptero que pousou forçadamente na plataforma de perfuração SS-86 da Petrobras no Campo de Búzios. O caso aconteceu por volta das 4h40 da tarde do último sábado. Segundo o CENIPA, que investiga acidentes aeronáuticos, o helicóptero, um tipo S-92 da empresa de táxi aéreo BHS, pousava quando uma das hélices tocou na estrutura metálica da plataforma. Em nota, a Petrobras informou que 21 pessoas estavam a bordo, sendo 18 passageiros e 3 tripulantes. Ainda segundo a estatal, todos desembarcaram sem ferimentos. E tem novidade agora sobre aquele helicóptero que caiu no mar na região oceânica de Niterói há uma semana. Quem traz o destaque é o Marcos Sadotti. Os bombeiros conseguiram localizar o helicóptero que caiu na praia de Taquatiara, em Niterói, na região metropolitana do Rio, na última quarta-feira. De acordo com a corporação, a corrente marítima levou a aeronave para a areia da praia. A aeronáutica foi acionada para retirar o helicóptero que estava bastante danificado. Na queda, o primo da ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, morreu. O bombeiro Fábio Pestana de Barros pilotava a aeronave. Além dele, o bombeiro da reserva Paulo Roberto de Andrade também estava a bordo. O militar conseguiu pular antes da queda e nadou por 300 metros até a praia. Os destroços chamaram a atenção de quem estava na praia, como o empresário André Ubi. Como de costume, todos os dias na parte da manhã eu vou à praia fazer uma caminhada e pegar umas ondas que eu gosto, que é a minha terapia. Hoje, para minha surpresa, nós encontramos o helicóptero na beira da praia, né, na areia. Estava muito forte, o mar tem andado muito forte esses dias. São 6h07. Direto do site. Vinícius Fernandes. A Prefeitura do Rio desistiu do recurso contra a decisão da Justiça de manter a interdição de parte da ciclovia Tim Maia no trecho entre os bairros de São Conrado e Leblon, na zona sul do Rio. O pedido da administração municipal e da Fundação Geo Rio foi negado pelo Poder Judiciário. A vistoria apresentada pelo CREA no último dia 28 de março aponta que parte da estrutura que desabou deixando 2 mortos tem uma série de problemas como fissuras, diversos pontos de corrosão e juntas de dilatação danificadas. Outros detalhes estão no site bandnewsfmrio.com.br. Em instantes, literatura. O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Parcelas a partir de R$ 499 e recompra garantida. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende o Emotion Drive. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Peugeot. Para uma empresa ser produtiva, ela precisa eliminar desperdícios, ser mais eficiente e cumprir as obrigações legais. Pensando nisso, o SES e o SENAI criaram um pacote de soluções integradas. Funciona assim. Nossa equipe visita sua empresa, identifica necessidades e indica o serviço ideal. Tudo isso para ela atender às leis e ser mais produtiva. Saiba mais em www.firjan.com.br/empresa mais produtiva. Sabe que dia é hoje? Dia de quarta leve na Hortifruti. E além de frutas, legumes e verduras fresquinhos, saladas prontinhas e ingredientes especiais para suas receitas, a Hortifruti preparou ofertas imperdíveis para você. É leve no preço e é para levar mesmo. Confira. Pera Williams, R$ 5,99 o quilo. Queijo Minas Frescal Light Verde Campo, R$ 19,99 o quilo. Ofertas válidas para esta quarta na Hortifruti. Aproveite!
Literatura, na Band News FM, com Luana Bernardes. O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte. Vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice, não se acham sobrecarregadas de pai e mãe, não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer paixões violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como devem. Esse é um trecho do livro Admirável Mundo Novo, clássico romance distópico escrito pelo inglês Aldous Huxley e publicado em 1932. O livro é perturbador e genial. A história é sobre um mundo em que os seres humanos não nascem. Eles são criados em laboratório de acordo com a função que vão exercer. Ao longo da vida, são condicionados a serem felizes onde estão. Todo esse mundo foi criado pelo escritor no início do século passado. O livro parece estar muito à frente de sua época e superou todas as minhas expectativas para um livro escrito na década de 30. Confesso aqui minha preferência pela distopia 1984, de George Orwell, mas Admirável Mundo Novo consegue ser tão inquietante quanto. Você também pode acompanhar a coluna de literatura no site bandnewsfmrio.com.br. E por falar em literatura, eu tenho aqui um livro que eu ganhei de um ouvinte, uma mensagem muito carinhosa do Haroldo Barbosa. Brinque e cresça feliz, o tesouro da vida. Fala aí sobre o relacionamento com os filhos, com as crianças, né? Trazendo aí também dicas para você dar uma atenção que a criança merece. Outro dia a Bianca estava falando assim para mim, Fran: papai, larga o celular, brinca sem o celular na mão, porque você fica com aquele compromisso, mesmo em casa. Chega uma mensagem do trabalho, chega uma mensagem, também uma ligação de coisas que você já está ali, no fim do dia, né, já em casa. Então, para refletir. Obrigado aí, Haroldo Barbosa, já liguei para ele, mandou aqui uma cartinha para mim especial. Valeu, obrigado mesmo, uma leitura aí nesse feriadão que eu vou estar de folga, né? Sexta-feira, né? Tiradentes. Tem que aproveitar, né? Pois é. E vai ter Até jornal. nisso nossos ouvintes ajudam, tá vendo? Mas vai ter jornal. Isso aí. A Francine com o Pablo Ribeiro aqui. Daqui a pouquinho, informação do trânsito e também aquela mensagenzinha. 90.3 ouvinte tá escutando a rádio 90.3, a nova frequência da Band News FM, Francine? Tá, sim. Tem uma mensagem agora ou depois? Vamos agora, né? Vamos agora, né? Bora. Então fiquem aí atentos ao recadinho motivacional do nosso ouvinte Samuel. Bom dia, Band News, que é o Samuel de Jacarepaguá, taxista, vindo pra pista para mais um dia de batalha. Obrigado por vocês existirem. Espero que as notícias sejam melhores, porque eu só tenho ouvido notícias ruins. Então, o meu bom dia e o pedido a Deus para que tenhamos muita paz, saúde e prosperidade. Obrigado, Band News, por existirem. Valeu. Obrigado por avisar que vai ser 90.3. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado aí pra animar a sua manhã. E a gente pede desculpa, mas não tem como brigar com a notícia. Muitas delas falando aí sobre crimes, sobre violência. Mas a gente dá uma mesclada aqui. Você agora há pouco ouviu a coluna da Luana Bernardes sobre literatura. Eu dei uma dica de um livro, né? Sempre que a gente pode, a gente vai também mudando de assunto para trazer um leque de informações para você. Até já. O feriado está chegando e para o seu Chevrolet ficar pronto para pegar a estrada com segurança, passe primeiro em uma concessionária Chevrolet. Aqui o serviço tem hora marcada, você acompanha tudinho de perto e o preço é muito menor do que você imagina. Duvida? Revisão preço fixo Chevrolet Onix por apenas 4 parcelas de R$ 55. E mais, temos condições especiais para você taxista. Gostou? Então é só acessar ofertaserviçochevrolet.com.br e agendar o seu serviço. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O que você faz quando precisa realizar uma operação de câmbio para sua empresa? Conte com quem é especialista no assunto, o Banco Confidence. A garantia de ter uma equipe com foco total em câmbio para entregar conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais. Seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou um pagamento internacional. Um lugar onde você sempre encontra a solução ideal. Banco Confidence. Agilidade em câmbio para o sucesso de seus negócios internacionais. bancoconfidence.com.br
Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Fala, Francine Augusto. Participação dos nossos ouvintes, Mário, pelo WhatsApp 996236060. Vitor Manhães falou que tá chovendo bastante lá na Grajaú, Jacarepaguá. Caramba. Pistas escorregadias. Atenção, motorista, motociclista, quem circular por lá agora. E agora também, Mário, ele tá lembrando que hoje é dia do Exército. Dia 19 de abril, comemorado aí o Dia do Exército Brasileiro. Ele falou, ó, não esqueçam de falar aí. Então, informação aí pedida pelo nosso ouvinte Vitor Manhães. Na Baixada Fluminense também tá chovendo. Nosso Roberto Carlos, em que município? Na Dutra, né? Fala aqui, Roberto, tudo bem? Fala aqui pra gente aqui. Fala aqui, Roberto Carlos, que trabalha aqui com a gente, motorista aqui também da Band. Tá chovendo na Baixada? Bom dia. Bom dia. Realmente eu passei agora há pouco na Baixada Fluminense, em sentido do Rio, ali na altura de São João já tá... São João de Meriti. Isso. Então tá bom. Valeu, Roberto, que é muito tímido, mas você tá aqui, ó, na câmera, no Facebook Live da Band News FM. Ele veio aqui, Francine, não era pra falar do trânsito, não. É que ele tá chateado com o negócio aí do título do esporte, do Flamengo. Esses são águas passadas, Roberto. Isso é de 87. Vamos focar em 2017. Quem sabe o Flamengo leva o título da Libertadores esse ano. Foca nesse objetivo. 6:16, economia. Economia, com Luiz Paulo Rosenberg. Oferecimento, Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. E Ibmec, protagonistas para o mundo. O Banco Central divulgou a ata da reunião referente à semana passada sobre a taxa de juros. Como se sabe, a taxa básica foi reduzida em 1 ponto de porcentagem. Como ela ainda está muito alta, o mercado esperava atentamente pela ata para vislumbrar o que virá pela frente. Em um país que, de repente, descobre que quase 100 de seus principais políticos têm explicações a dar para a justiça, ninguém sabe o que trará o amanhã. Ontem o Banco Central insinuou que não é bem assim. Se a atividade continuar arrastada e as reformas avançarem, ele poderá sim acelerar a queda dos juros. Uma excelente notícia. Mas a outra preocupação central de todos é com a reforma da Previdência. Está pegando fogo a briga entre os deputados que querem aguar o ajuste proposto e a equipe econômica que quer ceder o mínimo possível. Tanto que a divulgação do parecer do relator na Câmara, que deveria ter sido ontem, ficou para hoje. Supondo que as emendas aventadas sejam aprovadas, alongando o tempo de transição, tratando diferentemente aposentados privados do setor público, mantendo alguma aposentadoria integral e reduzindo a idade mínima para a aposentadoria feminina, teríamos um corte em relação ao proposto pelo governo de mais ou menos 50% na economia almejada. Frustrante? Sim, se vamos emendar a Constituição, o bom é que se fizesse um ajuste duradouro para tirar esse problema da frente. Entretanto, dada a fragilidade do governo Temer e o clima de insegurança que atinge a quase toda a classe política, seria esperar demais que uma reforma radical fosse aprovada há pouco mais de 1 ano das eleições. Se no final das contas for aprovada uma reforma que empurra o problema por 5 a 10 anos, decreta-se o empate entre gastadores e austeros e marca-se a segunda rodada do mata-mata para o mandato do próximo presidente. Dá para viver com isso. Coloquei Claro na minha distribuidora de bebidas e também contratei Net Empresas. Ganhei o dobro de internet no meu smartphone. Tenho internet de alta velocidade, minutos e torpedos à vontade. Agora, com tudo isso, virei um gigante do ramo.
Vem pra Claro. Aqui sua empresa tem as melhores soluções. Acesse claro.com.br/PME e receba a visita de um consultor Claro. Milhares de pessoas já abriram suas contas no BTG Pactual Digital. E todas elas contam com as mesmas condições e taxas dos maiores investidores do Brasil. E como o BTG Pactual Digital só faz investimentos, ninguém vai ficar tentando vender capitalização, consórcio, nada disso. Acesse btgpactualdigital.com e invista seu dinheiro no maior banco de investimentos da América Latina, agora acessível e digital. Chegou a hora, dê um BTG nos seus investimentos. Pousos e decolagens. De novo o visual, cabelinho cortado, né? Facebook.com/Band News FM Rio, o pessoal pode conferir. E a Francine nem tinha reparado, Francine. Tô com sono ainda. Tudo bem, Mariana Passos? Tudo bem, bom Mudada, dia, Mário, né? bom dia, Francine. Também mudou, né? Mas continua, é igual a Band News. 90.3, mas continua a mesma Band News. Aqui ela tá com o cabelo cortado, mas continua a mesma Mariana Passos, trazendo as informações precisas dos aeroportos, atendendo os ouvintes no 25422132, não é isso, Fran? Isso aí, ela tá aqui já posicionada. Vamos lá, Isso Mari, mesmo. como estão os aeroportos? Tá tudo tranquilo, Fran. Tanto o Santos Dumont quanto o Galeão estão operando no visual na manhã de hoje e não tem atraso ou cancelamentos. Tudo tranquilo. Então, beleza. Daqui a pouquinho tem a Laura Ferreira falando sobre o tempo e essa chuva, né? Teve mais ouvinte falando sobre chuva aí, Francine? Teve Grajaú, ouvinte- Jacarepaguá, algum ponto da Baixada, o né? Vitor falou da Grajaú, Jacarepaguá, a Cláudia, mais cedo aqui, falou também que estava chovendo bastante no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Então já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, tecnologia. Tecnologia, com Morrison Lacerda e André Coutinho. Um vídeo de um homicídio postado pelo próprio assassino no Facebook reacende uma antiga discussão em relação às redes sociais. E ontem, Morrison começou justamente um dos mais importantes eventos do calendário do Facebook. Trata-se do F8, que é um encontro de desenvolvedores. O pessoal que cria programas ou aplicativos que rodam a partir da plataforma do Facebook, né? Mas, Coutinho, na verdade, esse encontro está começando num clima muito tenso. Evidentemente, né, o Facebook quer que todo mundo preste atenção nas novidades que eles prometem trazer para o nosso dia a dia digital. Mas a semana está muito pesada lá pelos lados da rede social depois dos vídeos que foram veiculados no último domingo em que um homem atira na cabeça de uma outra pessoa, no caso um senhor de 74 anos, isso depois dele mesmo, esse assassino, né, ter anunciado mais cedo que sairia de casa e cometeria um homicídio. Ainda assim, o Facebook levou cerca de 4 horas para apagar a página do tal assassino, que, aliás, depois de colocar o vídeo do assassinato na timeline do Facebook, ainda fez mais um vídeo contando que havia cometido outros crimes. Ontem, esse mesmo assassino acabou cometendo suicídio, segundo a polícia norte-americana, nos arredores da cidade de Cleveland, no estado de Oklahoma, né, nos Estados Unidos. A questão policial chama muita atenção, mas também chama muita atenção, né, Coutinho, como o Facebook está sendo inábil para a resolução desses problemas, né? Quer dizer, a gente já teve episódios de estupro sendo transmitidos nas timelines do Facebook. Agora esse caso absurdo de um assassinato. Teve toda a questão envolvendo as notícias falsas que acabaram influenciando até a eleição de um presidente, né, nos Estados Unidos. E até agora a verdade é que a resposta do Facebook a todos esses problemas é muito tímida, para não dizer inócua. Até o Google teve uma resposta um pouco mais, digamos, visível, não sei se eficaz, mas pelo menos mais visível com relação à questão das notícias falsas, né? Quer dizer, é uma situação realmente muito difícil, muito complicada, que, na verdade, joga uma sombra muito grande sobre esse evento que está sendo realizado nos Estados Unidos e que deveria ser um evento em que Mark Zuckerberg e os seus comandados falariam sobre o futuro, sobre as inovações. O nosso e-mail é tecnologia@bandnewsfm.com.br. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente,
cuidando de gente. Garanta sua energia com No Break senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. Segurança. Check. Resistência. Check. Conforto. Check. Potência. Agora sim, potência. Check. A Iveco pensa em todos os detalhes na hora de produzir os caminhões e ônibus para você. E você ainda conta com uma ampla rede de concessionárias em todo o país. Iveco, carregada de potência. Faça revisões em seu veículo regularmente. Agora é informação comercial. 6h24. O projeto que abre caminho para o socorro financeiro aos estados passa na Câmara. Isabel Mega. Depois de uma vitória com a aprovação do texto base, a Câmara dos Deputados tenta votar nesta quarta os 14 destaques do projeto de recuperação fiscal de estados endividados. Nesta terça à noite, o placar foi de 301 votos a favor, 44 a mais do que necessário e 127 contrários. A atenção agora também se volta para a tramitação no Senado. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, espera conseguir a mesma urgência que o texto teve na Câmara. A matéria permite que os estados adiem o pagamento das dívidas por 3 anos e que, em outros 3, as parcelas sejam reduzidas. Mais informações de Brasília com Márcio Rocha. Márcio Rocha não, com Ivan Brandão. Fala, Brandão. Com o objetivo de diminuir ao máximo possível a resistência de parlamentares da própria base aliada, o governo adiou para esta quarta-feira a leitura do relatório sobre a proposta de reforma da Previdência na comissão especial. Diferente do texto original, que previa a idade mínima de 65 anos para todas as pessoas, será estabelecido o mínimo de 62 anos de idade para as mulheres. Esse era o único ponto que o presidente Michel Temer relutava em aceitar alterações. Para o governo, o adiamento e as mudanças não são um recuo, e sim um avanço, já que o diálogo com o Congresso faz parte da democracia. Ontem, policiais civis, rodoviários e federais fizeram um protesto contra a reforma da Previdência, quebraram vidraças, invadiram o Congresso Nacional, houve tumulto e a Polícia Legislativa precisou usar spray de pimenta e bombas de efeito moral para conter os manifestantes. O grupo defende as atuais regras para a aposentadoria e pede que o projeto mantenha a profissão como atividade de risco. Sem citar diretamente a Lava Jato ou a lista de Fachin, o presidente da República disse que existe um problema muito sério no Brasil que muitas vezes busca desprestigiar a classe política. Para Michel Temer, é preciso deixar os poderes em paz, entre aspas, para que todos continuem trabalhando normalmente. Em discurso para parlamentares da base aliada, Temer defendeu a aprovação das reformas da Previdência Trabalhista para provar que o país não vai parar. Não se pode ter a ideia de que porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. Como é que o governo vai continuar? Ora bem, nós temos 3 poderes no país para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o judiciário em paz. O judiciário vai cumprir a sua tarefa. Mas vamos deixar o legislativo e o executivo continuar a trabalhar. E o trânsito, Fran? Informação dos nossos ouvintes aqui chegando agora, Mário, pelo 99623-6060, o ouvinte final de telefone 5468, mandou mensagem falando aqui da Avenida Brasil, que está com trânsito complicado, principalmente ali na altura da Penha, para quem segue no sentido centro da cidade. A Agatha Meirelles falava mais cedo, de fato, dessa lentidão na Avenida Brasil, de acordo com os nossos ouvintes, está piorando, hein? E aí, Agatha? Mário, tem participação também dos nossos ouvintes pelo Facebook. O Nivan Oliveira mandou um bom dia especial para a Fran. Eu já falei para ele que era eu que estava por aqui, mas olha, os ouvintes adoram a Francine. É oficial, Mário. A recíproca é verdadeira. Eles te amam também, você também tem muito carinho nos ouvintes. Não, falei para ela que eu fiquei com um pouco de ciúmes, mas tudo bem. Pra todo mundo. Não fica com esse ciúme, não. O coração é grande, os ouvintes gostam de todo mundo, né? É porque a Francine tá aqui direto no WhatsApp, ela tá em contato direto. Claro que a Francine também tem ali, né? O seu carinho especial com o ouvinte. Mas você também, Agatha Meirelles. Vou aproveitar aqui esse momento e agradecer ontem a nossa ouvinte Carla, que sempre participa no WhatsApp, nas transmissões também. Ela meio que cuidou de mim, mesmo distante. A gente fica muito grato pelo carinho de pessoas que às vezes não nos conhecem pessoalmente, mas diariamente estão ali conosco. Quando eu tava com a garganta um pouco debilitada, melhorou, hein? Melhorou Aquela bastante. tosse. Segui o conselho. Fonoaudióloga, mandou uma mensagem no meu WhatsApp.
Fran, evita o café, não toma água gelada, Não faz o exagera. gargarejo. É Então, isso. agradecer o carinho de todos, tá? Muito obrigada mesmo. Mas agora é com você, Agatha Meirelles. Fra, o Nivan falando que ele está no aterro do Flamengo, indo para Botafogo. Ele informou que está tudo calmo por ali, trânsito bom. Acesso à zona sul da cidade ainda, complementando a informação dos nossos ouvintes, pelo túnel Santa Bárbara, também não apresentando retenção, e é uma melhor alternativa. Isso porque o elevado Paulo de Fronten e o túnel Rebouças já apresentam lentidão, trânsito intenso no sentido zona sul, desde o elevado Paulo de Fronten até as duas galerias do túnel, e acesso à Avenida Borges de Medeiros. Mário. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já com uma reportagem de um assunto que está bombando aí nas redes sociais. Gastando muito em telefonia na sua empresa? Quer economizar até 20%? Traga suas linhas para a Nextel. Uma economia que a melhor operadora de telefonia móvel com a velocidade 4G que você precisa pode oferecer. Faça as contas e mude agora mesmo. Acesse nextel.com.br/sua empresa para agendar uma visita com um de nossos consultores ou ligue 1050. Nextel, tá nas suas mãos. Vaga difícil? Vários caminhos. Central Multimídia Uconnect TouchNav. Mudanças no tempo? E ar-condicionado Dual Zone. Toro 1.8 com câmbio automático em versões a partir de R$ 79.990, com as 3 primeiras revisões pagas pela Fiat. Fiat Toro, picape do ano pela revista Auto Sport. Faça um test drive. Pedestre, use sua faixa. Será que dá pra simplificar essas palavras difíceis do seguro do meu carro? Ou se dá. Com a Use dá pra entender tudinho que você tá contratando e seu carro fica seguro na mesma hora. Dá pra tirar as dúvidas que tiver e é você mesmo que escolhe onde prefere conversar. No chat, no app, por telefone ou nas redes sociais. Por que não um seguro pro carro que você entende? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. 6h31. O que mais a gente está acompanhando aí, também muitos ouvintes, sobre essa história desse jogo, né? Baleia Azul. Essa coisa terrível, está deixando de cabelo em pé muitos responsáveis, pais, mães, adolescentes caindo aí nesse golpe aí. Vamos lá, Gisele Cabral, conta pra gente, investigações do caso e toda a repercussão. A Polícia Civil identificou 4 adolescentes que estão participando do jogo Baleia Azul no estado do Rio. Nele, os jovens têm que cumprir tarefas diferentes por dia até o último desafio, que é tirar a própria vida. O caso ganhou repercussão depois que uma mãe denunciou que o filho de 12 anos foi convidado a participar do jogo. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática conseguiu chegar aos adolescentes através de um trabalho de identificação na web e cruzamento de dados, além das informações das testemunhas e das vítimas. Segundo a delegada Fernanda Fernandes, o monitoramento começou após a denúncia e os administradores da página no Brasil podem ser chamados a prestarem depoimento. Com a investigação que a gente já estava em andamento, a gente começou a cruzar as informações. Aí o setor de inteligência, nós conseguimos chegar em outras vítimas. Esses administradores vão responder os crimes de associação criminosa, de lesão e homicídio tentado ou consumado. Com relação a essas vítimas, a gente ainda está fazendo diligência, ouvindo algumas testemunhas, e a gente já tem 4 casos em andamento no estado do Rio de Janeiro. Segundo o psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, Jorge Jaber, os pais devem ficar atentos e identificar os sinais que os jovens apresentam quando estão vulneráveis. O familiar vai deixando de perceber mudanças no seu jovem, descuidos com sono, com a higiene, com a alimentação, com a comunicação, como passar pelas pessoas e não cumprimentar. Isso significa que aqueles cuidados básicos da sobrevivência humana estão sendo abandonados, em virtude do fato do jovem estar começando a pensar em outra coisa. O desafio começou
começou na Rússia, mas está se espalhando pelo mundo, inclusive o Brasil. Há casos investigados em outros estados. Em países como Inglaterra, França e Romênia, as escolas têm feito alertas às famílias depois que jovens apareceram com cortes nos braços, queimaduras e outros sinais de mutilação. O Grupo Roma não para de crescer na Tijuca e agora inaugura o mais moderno distribuidor Ford da cidade. E temos uma oferta de inauguração incrível para você. Novo Ford Ka 2018 por R$ 40.990, taxa zero e 3 anos de troca de óleo grátis. Acesse romaford.com.br ou venha nos visitar. Rua Uruguai 140 Tijuca. Na cidade somos todos pedestres. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. Informe Sincor RJ. As vítimas de acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. Procure o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, no centro do Rio, ou nas delegacias sindicais da Baixada Fluminense, Petrópolis e Niterói. Ajuda aos usuários do seguro DPVAT é um serviço gratuito Sincor RJ. Consulte os seus direitos. Ligue 3505-5900 ou 0800 024 5900. Sincor RJ adverte. Seguro só com corretor de seguros. Estradas. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo 996236060 com mensagem de áudio agora falando das estradas. O Mauro traz o recado. Bom dia, Mário. Bom dia. Fran. Quem fala aqui é Mauro Pérez. Na RJ 104, sentido Niterói. Retenção aqui na Maria Paula. Não se sabe exatamente o que é, mas o trânsito está bem lento aqui. Aqui pelo... Estou acompanhando, aqui pelo ouvinte rj@band.com.br também o boletim da Autopista Fluminense sobre a Niterói-Manilha, a BR-101 Norte, com chuva em pontos alternados da rodovia. Esse boletim não fala exatamente, especificamente, em que ponto que está chovendo. O que você tem de informação também sobre a BR-101? Tem mensagem chegando do nosso ouvinte André, falando das condições de trânsito por lá, Mário. Fala, André. Bom dia, Mário Dias. Bom dia, Francine. Oi. Aqui é o André. Passei ainda agora pela BR-101 Norte, saindo de Itaboraí, sentido Itaguaí. O trânsito é intenso, mas ainda não tem retenção. Então tá aí, sem retenção. Já já vou chamar a Laura Ferreira, mas antes, só um recado importante, que a concessionária Ecoponte acabou de me informar que vai ter uma interdição na rampa de acesso da Ilha da Conceição ao Barreto a partir das 11 horas da noite de hoje até as 5 da manhã de quinta-feira. Portanto, até as 5 horas da manhã de amanhã. A medida é para a sequência das obras de reformulação da rampa, que inclui a duplicação da pista sentido Ilha da Conceição e construção de passagens de pedestres nos dois sentidos. Essa rampa voltará a ser interditada no mesmo período, de quinta para sexta. A rota alternativa para quem sai da Ilha da Conceição em direção ao Barreto será acessar a Benjamin Constant pelo ponto Sem Réis. Rapidamente, qual é o tempo de travessia agora na ponte, Agatha Meirelles? Mário, 15 minutos é o tempo de travessia no sentido Rio de Janeiro, a lentidão na altura da Praça do Pedágio no sentido Niterói, 13 minutos, trânsito bom por lá, Mário. Rapidamente, Briggs, Laura Ferreira já está acompanhando aqui o nosso noticiário, mas você também tem informação da ponte. Que está previsto para daqui a pouco, às 7 horas da manhã, uma manifestação do sindicato das empresas de departamento de rodagem, de serviços das concessionárias no Rio. Essa manifestação deve acontecer no pedágio da ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro. Então está previsto para daqui a pouco às 7 da manhã, a gente recebeu esse comunicado. A gente vai apurar mais detalhes, mas então para você que está saindo de casa, vai pegar a ponte e sai agora, porque deve ficar ruim para o sentido Rio. A gente vai acompanhar, até porque a Polícia Rodoviária Federal não pode deixar que isso aconteça, tem que ter uma negociação para não causar um caos, né? Por enquanto não tem nenhuma interdição, mas tem esse alerta aí nas redes sociais também, mas por enquanto está tudo liberado. Vamos com o clima. Laura Ferreira, bom dia. Oi, Mário, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você?
Tudo. Sabe um que o ouvinte... sem voz ainda. Não, mas tá boa ainda. Vai e volta de voz. Como você tem um vozeirão, quando você perde um pouquinho, a voz continua boa. Ah, tá? muito obrigada. Sabe que os ouvintes estão falando que tá chovendo em alguns pontos da Baixada, como São João de Meriti, também na Zona Oeste, Jacarepaguá, ali para quem vai pegar Grajaú, Jacarepaguá, vindo para a Zona Norte. Uma chuva isolada e até fraca, né, Francine, pelo que a gente está recebendo? Isso, exatamente. O único ouvinte que falou que chovia bastante era na Zona Norte. A Cláudia tinha dito que ali no bairro do Engenho de Dentro, a chuva estava bem forte por lá. Nossa, chuva forte. Eu tô olhando aqui nos radares meteorológicos, você falou até de Jacarepaguá, né? A base aérea de Jacarepaguá agora não registra chuva, mas céu bem encoberto. A temperatura está em torno dos 20 graus. Base aérea de Santa Cruz também com 20 graus. O Galeão com 21, Santos Dumont com 22 e todas essas estações meteorológicas registrando não chuva, mas sim um céu bem encoberto. Então, quer dizer, a gente tem muita nebulosidade e olhando os radares meteorológicos dá para observar uns pontinhos de chuva realmente espalhados. Nada muito intenso, por isso que até chama atenção para essa chuva forte aí que o ouvinte falou. Deve ser uma coisa bem pontual mesmo, bem localizada, porque a gente consegue observar essas instabilidades. A gente tem agora os ventos úmidos, né, que sopram do oceano em direção ao continente. Isso favorece a formação de algumas áreas de instabilidade. Então, a gente segue com essa condição ao longo do dia. Mas nada de chance de temporal, com chuva forte, nada disso. É uma condição realmente de chuva mais isolada, mais passageira, mas tem esse risco aí não só pela manhã. O finalzinho da manhã e começo da tarde, a gente vai ter tempo mais aberto, tá, Mari? E aí depois, no final da tarde, de novo, aí a gente tem um aumento de nebulosidade e a possibilidade de chuva novamente. E aí essas instabilidades estão tão espalhadas que você olha os radares meteorológicos, você observa um pontinho ali, outro ponto um pouco mais longe, não é um aglomerado de nuvens que deixa o céu muito carregado, não, mas agora sim, céu nublado em toda a capital, temperatura variando entre 20 e 22 graus, os termômetros sobem ao longo do dia, a máxima hoje é de 28, amanhã a gente já pode ir para casa dos 30, quer dizer, esquenta mais, sexta-feira, feriado, vai ser aproveitável no Rio de Janeiro, mas vem aí a frente fria, tá? Continua adiantada, quer dizer, continua adiantada pelo que eu falava na segunda-feira, que era só no domingo, depois passou para o sábado e agora São Paulo já na sexta-feira, sob a influência dessa frente fria. Então o Rio de Janeiro já no fim da sexta pode ter uma virada de vento, já as primeiras pancadas de chuva, então a frente fria aí passando no fim de semana pelo sudeste do Brasil. Acho que eu vou ter que botar um pneu de chuva no meu carro nessa viagem aí que eu vou fazer. Pra curtir o feriado lá. Vai pra onde? Você vai estar de folga amanhã, Mário? Vou pegar a Dutra, vou ali pra Penedo, né? Ali é bacana. Vamos ver se... É mais o sábado que pode ter uma condição de chuva. Sexta-feira, uma chuva muito isolada e passageira. No sábado, a frente fria aí influencia. E já no domingo, os mapas não mostram muita coisa, não. E a temperatura segue elevada. Dessa vez, os termômetros não caem muito, não. Perguntei se você vai estar de folga amanhã, porque... Não, amanhã não. Você vai folga amanhã e sexta. É pelo feriado da semana passada que... Por causa da lista do Faquin. Bom, então a gente não volta a conversar amanhã. Então. Por isso que você já fez essa previsão no capricho, já antecipando tudo. Você é esperta, hein, Laura? Mas, Vó, a Francine vai fazer no meu lugar? Estamos assim. Fica de olho, porque como essa frente fria, ela tá indo e voltando, vale a pena ouvir a previsão com a Francine amanhã, para ver se não mudou alguma coisa. Responsabilidade. Tá vendo? Passou a bola para você, passei uma bucha. Não vai chegar ela, nem aquele 1%, mas eu vou me esforçar. Porque realmente essa frente fria pode mudar um pouquinho e aí a gente tem uma condição diferente para o fim de semana, mas por enquanto o que os mapas mostram é realmente a frente fria passando no sábado pelo Rio de Janeiro e aí a gente segue com uma condição de tempo um pouquinho mais instável, mais abafado. O tempo vai ficar abafado nos próximos dias. É dessa vez que você vem para o Rio no feriado ou não? Não, dessa vez não vou para o Rio de Janeiro. Quem sabe no próximo. Mas tá me devendo aquele vídeo 90.3, hein, antes de sair. Nossa, é verdade. Me manda aqui no WhatsApp que a gente vai fazer aí, vai colocar lá nas redes sociais. Combinado, Mário, vou fazer beijo isso. Beijo pra você, valeu, boa folga, beijo. tá? Valeu. Simão chegando. Boemba, com José Simão. Oferecimento Chatuba, Festival Multimarcas Chatuba. As melhores marcas com os menores preços. E Cabricop, recursos de multas de trânsito. Defenda-se com quem entende. 3177-3124. Apelidos, hein, minha gente? Precisa... tem que ir pouco a pouco destrinchando os apelidos. É claro, não precisa tirar as crianças do carro não, né, presidente? Não. Então comemora aí, olha aí. Eles têm que saber tudo. O todo feio criançada. não entrou na lista. Hein? O todo feio, ele não entrou na lista.
Todo feio não, ficou de fora. Porque é bullying. já temos 2 todos feios. Ah, é? Aloysio Nunes e Serra. Albeja. Diz que quando o Aloysio Nunes nasceu, a parteira gritou, volta que não tá pronto. E quando o Serra nasceu, ela disse, olha, apaga a luz porque eu tô enxergando direito. Isso, filme no berçário. E Deli Salvati. Ai. Você ficar quieto. Apelido Fantasma. É. Fantasma não. Trem fantasma. Salvate quem puder. Terceiro apelido. Esse pra mim, esse é o pior insulto. Vai, qual é? Os propineiros chamavam o Corinthians de PSDB. Não, chamavam o PSDB de Corinthians. Esse é pra matar o Lula, né? Quarto apelido. Arlindo Chinalha. Grosseiro. Agora, Blairo Maggi. O óbvio. Paldo. Sexto apelido. ACM. Não, é sétimo já, né? ACM Neto. ACM Neto. Esse é. ACM Nato, né? Anão. Marta Suplicy. Barbie. Da terceira idade, né? Barbaridade. Em Sapopemba. Diz que ela reagiu indignada. Como é que foi a reação da Marta? Em Sapopemba, ninguém me chama de Barbie, porque eles são finos. Tava Sandir. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. Tira sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Sentia com metade de 40 em meu Cadillac. É o rei, ó. Roberto Carlos. Meu Cadillac. Você vai falar de trânsito já, né? Tá falando Cadillac. Tudo a ver, né? E o Roberto Carlos já participou aqui, nosso companheiro, né? Com o mesmo nome do rei, né? Por que a gente tá tocando a música do rei? Roberto Carlos teve ouvinte que lembrou pra gente de uma data importante. Pois é, a Fernanda, já que a gente falou aqui ao vivo com o motorista Roberto Carlos, ela lembrou aqui, ó, e hoje é aniversário do outro Roberto Carlos, o rei, 76 anos. 76 anos, né? Parece que tem muito menos, né? Um garotão, Roberto... E é galã, hein? Roberto Carlos, rapaz, faz um sucesso com a mulherada. 6h46. Vamos de trânsito. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Fora do ar, para quem tá vendo aqui a transmissão, eu e a Francine aqui fazendo os comentários aí, né? Porque o Roberto Carlos tem a fama de pegador, Francine. Né, ele circula ali pela Urca. Vizinho nosso aqui de Botafogo. Não é de Cadillac, né? Mas não é de Cadillac, mas ele... Carrão também, né? É, faz umas corridas aí compartilhadas com algumas pessoas aí. Da mídia. Vamos nessa. 6h40... Da mídia? 6h47, Agatha Meirelles. Boemba. Mário, mais cedo nossos ouvintes falavam de um acidente ali no viaduto de acesso à Avenida Brasil, em Deodoro, que um carro bateu contra o poste e o poste acabou ocupando 2 faixas da via. Já foi totalmente liberada, trânsito ainda intenso no local, isso perto da Avenida Brasil, mas a via já foi totalmente liberada. Falando rapidamente sobre a Avenida Brasil, a lentidão desde a altura da Penha, por conta das obras na altura de Ramos, motorista perde tempo agora no sentido centro da cidade. Depois desse trecho, boa movimentação, a registro de lentidão de novo na altura do Caju, na chegada já ao viaduto do gasômetro, Fran. Seus filhos agora. A criançada da chegada. Seus filhos, com Roseli Saião e Ayana Freitas. Oferecimento Drogaria Venâncio. A gente sabe cuidar de você.
Roseli, a Base Nacional Comum Curricular, divulgada recentemente pelo Ministério da Educação, determina que a idade certa, entre aspas, para a alfabetização plena é por volta dos 7 anos, isso seria o 2º ano do ensino fundamental. Antes, considerava-se que essa idade era 8 anos. Isso vai exigir mudanças aí em pelo menos 146 mil escolas públicas, o que envolve 7 milhões e meio de estudantes entre 6 e 8 anos, além de pré-escolas para alunos de 4 a 5 anos. Mas a minha pergunta é a seguinte: existe idade certa, entre aspas, para a alfabetização plena? Essa antecipação, na sua avaliação, é interessante? Não creio que seja interessante, não. Muitos pesquisadores consideraram interessante, outros não. Sempre, no nosso tempo, há vertentes de todos os lados, né? Mas eu não considero, porque colocar uma criança de 4 anos para o início da alfabetização, para que aos 7 ela esteja alfabetizada, é mais um baque contra a infância, né? 4 anos é para brincar com o corpo ainda, explorar muitas coisas e não se dedicar a essa motricidade fina que a escrita e a alfabetização exigem. Olha, se estiver alfabetizado na escola até o final, até os 8 anos, está ótimo, né? Para que mais? O grande problema é que a gente determina essas idades e os nossos alunos terminam o ensino médio semi-alfabetizados, no sentido da compreensão, né? Daquilo que ele lê, daquilo que ele reflete a respeito do que ele lê e fala. Teria que ter uma ação que fosse um pouco mais ampla, né? Talvez, né? A educação não é regida por esses decretos, por esses princípios e determinações, mas pela formação do pessoal docente. E nas nossas universidades, o curso de pedagogia está muito aquém daquilo que a gente precisa nas escolas. Tá aí, fica então a dica da Roseli. Se você quiser mandar uma dúvida para cá, é só escrever para os seus filhos, @bandnewsfm.com.br. O que acha de emitir sua passagem e se preocupar em juntar as milhas só depois? Com o Viagem Fácil, produto exclusivo da Smiles, você garante sua passagem mesmo sem ter milhas suficientes. Mais fácil? Impossível! Se você ainda não é cliente Smiles, acesse smiles.com.br e venha experimentar essa exclusividade. É mais fácil viajar com a Smiles. Propaganda também é entretenimento. 6 horas e 51 minutos, Band News FM. A Justiça vai analisar a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o presidente deposto da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coraci Nunes, 3 diretores da CBDA e 4 empresários ligados ao esporte. De acordo com o MPF, o grupo deve ser indiciado por formação de uma organização criminosa para desviar recursos dos esportes aquáticos brasileiros. Caso sejam condenados, os integrantes da confederação podem pegar uma pena de 14 anos e de 65 de prisão. Economia: apenas 16% dos consumidores das classes C, D e E conseguiram poupar algum dinheiro em fevereiro. É o que aponta uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. O levantamento foi divulgado ontem. O principal motivo alegado pelos entrevistados foi a recessão econômica e a necessidade de pagar as dívidas. E atenção, hein? Você que tem que fazer aí as contas com o Leão, cerca de 16 milhões de contribuintes ainda precisam entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O prazo para enviar o documento à Receita Federal termina no dia 28 de abril. Vamos falar de futebol agora aqui na programação da Band News FM 90.3. 2 jogos definem hoje os últimos classificados às semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O Mônaco, que venceu o jogo de ida por 3-2, recebe o Borussia Dortmund. E o Barcelona, que foi derrotado por 3-0, reencontra a Juventus, desta vez no Camp Nou, na Espanha, com transmissão da Band News FM a partir das 3h30 da tarde, na voz maravilha de Dirceu Marchioli. Ontem o Real Madrid, que venceu o Bayern de Munique por 4-2, e o Atlético de Madrid, que empatou em 1-1 com o Leicester na Inglaterra, avançaram à próxima fase. Que jogaço do Real Madrid com o Bayern de Munique, viu o finalzinho já, a prorrogação da partida, o Cristiano Ronaldo arrebentando com a camisa do time de Madrid. Será que teremos mais uma vez Real e Atlético, duelo de Madrid, o clássico? Bom, vamos aguardar.
Agora a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, sua viagem, informações do trânsito. Na hora de fazer suas compras, aproveite as melhores ofertas do Macro. Tudo o que você precisa em um só lugar, com os preços mais baixos da cidade. Confira: creme de leite Itambé 200 gramas, R$ 1,99. Café Pilão 500 gramas, R$ 10,69. Detergente em pó Omo Multiação 2 quilos, R$ 15,49. Aproveite os preços de atacado para o seu comércio ou para você e sua família. É isso mesmo! No Macro, a economia é de verdade. Ofertas válidas até 23 de abril. Você pede, a Hyundai faz mais. A oportunidade continua. HB20 Comfort 1.0 ano e modelo 2017 por apenas R$ 39.990 à vista. E mais, taxa zero para toda a linha HB20. Aproveite e venha fazer um test drive no Hyundai Creta, vencedor dos comparativos das principais revistas automotivas, e descubra por que ele é o melhor SUV da categoria. Hyundai Creta, o melhor vem agora. Na cidade somos todos pedestres. Hyundai. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já, 2102-9787. Seu caminho. Acidente agora no túnel acústico envolvendo 3 carros no sentido Lagoa. Informação do nosso ouvinte André. Rapidamente sobre o trânsito ali na região, Agatha Meirelles. Mário, já causa reflexos na autoestrada Lagoa Barra. Uma melhor alternativa é a Avenida Niemeyer, também apresenta lentidão, mas tem faixa reversível operando já no sentido Zona Sul, Mário. Em instantes, sua viagem. Sua Band News FM, agora é 90.3. Sintonize. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Todos nós. Mas para o Bradesco e para os brasileiros, mesmo nos momentos de hesitação, o que vale é dar o próximo passo. Foi assim em toda a nossa história. E assim vamos escrever nosso futuro. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Pra frente. Escolha inteligente Nissan na Lealto, a sua Nissan no Rio. Nissan Marcha 2017 com pequena entrada mais parcelas de R$ 699. Nissan Versa 2017, entrada de apenas R$ 8.900, mais parcelas que cabem no seu bolso. IPVA 2017, totalmente grátis, é inteligente e econômico. Corra para Lealto. Tijuca, 2113-1550. Botafogo, 2197-7227. Pedestre, use sua faixa. Para a Drogaria Venâncio, tão importante quanto cuidar da sua saúde é garantir sempre as melhores condições para você economizar. Aproveite a melhor seleção de produtos do Abril Saudável Venâncio e tenha mais qualidade de vida. Drogaria Venâncio, cuide-se sempre, economize agora. Oferecimento? Sabia que além de dor muscular, Dorflex também é para dor de cabeça? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sua viagem, com Ricardo Freire. Oferecimento Litoral Verde Viagens. Promoção de aniversário com ofertas exclusivas. litoralverde.com.br. E Cultura Inglesa. Matricule-se já. 4003-5132. Bem-vindo a bordo, bem-vindo à Semana da Barra da Tijuca na sua viagem. É a minha dica para fazer de qualquer um dos feriadões desse ano um feriadão de praia, com a melhor relação custo-benefício em hospedagem do Brasil. Ontem eu falei das praias da Barra e da Zona Oeste. Hoje vou trazer 3 outras atrações não praianas. A primeira dessas atrações é um lugar 5 estrelas que pouca gente conhece porque fica muito longe da Zona Sul, mas que já parece perto de quem está na Barra ou no Recreio com o carro. Falo do sítio Roberto Burle Marx, na estrada de Barra de Guaratiba, onde viveu e trabalhou o maior paisagista brasileiro, um de nossos maiores artistas. Burle Marx doou seu sítio à União e hoje ele é administrado pelo IFAM. Há 2 visitas guiadas por dia, de terça a sábado, uma às 9h30 da manhã, outra às 1h30 da tarde. É preciso reservar,
por telefone ou e-mail. Reserve com antecedência para ir num sábado, depois de pegar a praia na reserva ou na prainha. A visita é deliciosa. Você passa pelo viveiro onde Burle Marx adaptava as espécies, fica sabendo detalhes da composição dos jardins do sítio e visita as casas de Burle Marx. Aqui ele morou, que é praticamente um museu de arte sacra com peças garimpadas no Brasil e na América Latina, e a Casa Nova, que seria também seu estúdio, mas que ele não viveu a tempo de inaugurar. Outro passeio não praiano é a Expedição Barra, um passeio de barco pela Lagoa de Marapendi, que acontece todo domingo às 10h30 da manhã, com saída do iniciozinho da Praia da Reserva, e tem a presença de biólogos que explicam o ecossistema do Parque Natural e, com sorte, permite avistar capivaras e jacarés. O terceiro passeio também é fluvial, um rolê de barquinho pelo arquipélago da Gigoia, um conjunto de ilhotas escondidinhas no início da barra. O ponto de embarque fica praticamente em frente à estação Jardim Oceânico do metrô. Você sobe num barquinho e é transportado para um lugar que parece que está a léguas da cidade grande, com um bucolismo do interior rodeado por manguezais. Se precisar de um rumo para o passeio, diga para o barqueiro que você vai para o Bar do Cícero, que tem ótimos petiscos. O transporte sai R$ 5,00 por pessoa. Vai por mim! Viaja na viagem! Muitos ouvintes mandando fotos aqui de arco-íris. O Pedro Antônio Guimarães, lá na Praia da Bica, Ilha do Governador, está observando também. 7h em ponto. Você ouviu Jornal Band News Rio, Notícias da Manhã. Oferecimento PUC, Ensino e Extensão PUC Rio. Conhecimento para a vida. Tchau, Francine Augusto. Tchau, tchau. Bom dia, Carla Bigato. Dia 19 de abril de 2017, eu sou Carla Bigato, seguimos juntos por aqui ao longo dessa manhã, neste dia do índio. Hoje é dia do índio também, Eduardo Barão. Bom dia pra você. Ah, sempre são muitas datas, né, cara? É impossível falar todas no ar, as efemérides polulam diariamente aqui. Além de aniversário do rei, Roberto Carlos também, o romântico Eduardo Barão trouxe essa informação um pouco mais cedo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes de operação da Polícia Federal. Muitos ouvintes da Band News FM desde cedinho, trazendo informações, relatando a presença de viaturas da Polícia Federal em várias regiões de São Paulo e também em Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes a respeito do que acontece dessa operação da Polícia Federal, que foi desbaratada, ou a Polícia Federal, que está em diversas capitais paulistas diversas capitais